Senhor Jesus, nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje falaremos sobre o Espírito Santo. E como fonte de pesquisa, utilizamos alguns livros, como Teologia para Pentecostais, do pastor Walter Brunelli, a Hermenêutica do Espírito, de Kenner, a Enciclopédia Bíblica, de Champlin e Azusa em Chamas, de Jennifer Miskov. Nesse vídeo de hoje estaremos falando sobre o Espírito Santo, a primeira aparição do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Falaremos sobre os nomes do Espírito Santo. Então, gostaria que você abrisse a vossa Bíblia e lesse conosco o texto em Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos entender aqui que o Espírito Santo, ele é essencial para toda a criação de Deus, para toda a criação divina, e principalmente indispensável para a coroa da criação de Deus, que é a humanidade. Nós vamos falar aqui sobre os nomes do Espírito Santo, que na realidade não é nome do Espírito Santo, mas nós tratamos de uma forma genérica, assim como o nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem nome, mas são adjetivos pelo seu ofício, pelo seu trabalho, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Então nós colocamos essas nomenclaturas como se fosse nome, para que nós possamos conhecê-lo e se achegá-lo a ele. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de sabedoria, Espírito de adoção, Espírito de santidade, Espírito de mansidão, Espírito de glória, Espírito ajudador, Espírito ensinador, Espírito da verdade, Espírito do consolo, o Espírito que consola, o Espírito consolador, o Espírito que é o penhor da nossa herança. Vamos ver que o Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento de uma forma que não era contínua na vida das pessoas, na vida do ser humano. Vamos ver que o Espírito Santo, ele fazia aquilo que aprove a Deus, aquilo que era destinado de Deus, fazia a sua missão e retornava para Deus. Só que nós vamos ver no capítulo 2 do profeta Joel, que Deus tomou o profeta Joel em profecia, o Espírito Santo sobre o Joel, e ele profetizou dizendo que nos últimos dias haveria um tempo. E que tempo era esse? Que Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. O que é esse derramar? É sem medida, sem reserva. Deus entrega a totalidade dele sobre a humanidade. Deus entrega a totalidade dele sobre a humanidade. Vamos ver que quando Joel profetiza isso, Joel vai dando algumas características desse acontecimento sublime, notório e maravilhoso. Qual característica é? O quê? Seus filhos e vossas filhas profetizarão. Seus velhos terão sonhos. E os jovens mancebos terão visões. E diz mais ainda, que toda a carne, tanto livres quanto escravos, todos receberiam desse derramamento do Espírito. Haja vista que, quando nós falamos do Espírito Santo e da atuação dele sobre a vida da humanidade, é que ninguém se achega a Deus se não for por trabalho contínuo e maravilhoso no homem interior para que se achegar a Deus. O Espírito Santo conduz as pessoas a Deus. O Espírito Santo mostra às pessoas a necessidade de Deus. O Espírito Santo faz um trabalho, o quê? De convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque esse Espírito Santo trabalha aonde? Em meio às trevas. Nós lemos um texto aqui em Gênesis 1, que quando o mundo estava em trevas, quando o planeta estava em trevas, tinha um abismo, e na face do abismo, o Espírito Santo, ainda sem luz, ainda no meio de trevas, estava trabalhando, pairando, em movimento. O Espírito Santo de Deus ainda trabalha nos nossos dias.
O Espírito Santo também, ele é um agente influenciador. Ele influenciou pessoas para fazer coisas extraordinárias. E dentro desse assunto, eu quero mencionar alguns homens que foram influenciados pelo Espírito Santo. Pedro, em Atos, capítulo de número 2, no versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A Bíblia diz que Pedro ele foi influenciado pelo Espírito. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre o cenáculo do templo e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, até então um homem covarde, uma pessoa que negou a Jesus Cristo, agora ele estava sendo influenciado pelo Espírito Santo a ponto dele trazer a primeira mensagem bíblica após o Espírito Santo. Quantas almas? 3.000 almas por alguém que foi influenciado pelo Espírito. Lembrando que Pedro, depois de Atos, depois do Pentecostes, Pedro ele vai mencionar o profeta Joel. Ou seja, o que o profeta Joel mencionou lá atrás foi concretizado em Atos capítulo 2. E dentro dessa visão, agora vai dizer que a Bíblia diz que Pedro prega agora e ganha 3.000 almas. Uma pessoa influenciada por Deus, ela pode saquear o inferno, ela faz coisas tremendas. Olha isso, outra pessoa influenciada pelo Espírito Santo. Estevão, capítulo de número 6, no versículo de número 5, diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha isso, irmãos. Estevão, ele foi eleito porque ele era homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, no versículo 51, Estevão, na beira da morte, começa a pregar em Abraão e termina lá em Jesus na cruz. E olha o que ele vai dizer no verso 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração, e ouvido vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Olha o que Estevão disse. Por que vocês estão resistindo ao Espírito Santo? Alguém influenciado pelo Espírito Santo, à beira da morte ele não nega, ele prega. À beira da morte eu posso estar morrendo, mas ele está vendo o céu aberto. Isso é ser influenciado pelo Espírito Santo, irmão. É por isso que eu gosto da fala de Cristo quando ele diz assim, aquele que perder a sua vida pelo meu evangelho, no reino, achará, sabe isso aqui? É sendo influenciado pelo Espírito. Quem é influenciado da vida, quem é influenciado faz coisas extraordinárias. Há um homem por nome chamado Felipe, que foi influenciado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 8, no versículo de número 39, olha o que diz a Bíblia. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Felipe, ele foi influenciado pelo Espírito Santo, porque quando ele chega em Samaria, em Atos capítulo 8, ele começa a pregar e reverte uma situação onde a cidade estava praticamente perdida pelo ceticismo, pela ocasião demoníaca daquele mágico do ambiente. Então, Felipe começa a pregar e vem as almas. Aí o Espírito de Deus fala com ele. Felipe, o anjo vem e fala com ele. Felipe, desce até o deserto de Gaza. E você vai pregar para uma pessoa. Essa pessoa é o eunuco. Ele desce ao deserto, encontra o eunuco lendo a passagem de Isaías. E diz a Bíblia que Felipe, ele começa a pregar para o eunuco, sobe na carruagem, começa a transmitir a mensagem, aquilo que ele estava lendo, começa a mostrar que aquela passagem ali era o Cristo, que era sobre o Cristo. Então o eunuco diz a ele: o que me impede de ser batizado agora? E eles desceram um rio que estava logo perto. E quando ele é batizado nas águas, quando eles estavam saindo, Felipe foi transladado pelo Espírito de um ambiente
a outro ambiente. Uma pessoa que ela é influenciada pelo Espírito, ela pode ser transladada. Felipe não foi só influenciado, ele foi carregado pelo Espírito Santo. Só quem é influenciado pelo Espírito Santo entende o poder dele. Outra pessoa que foi influenciada pelo Espírito Santo na Bíblia foi Paulo. Atos, capítulo de número 19, no versículo do 1 ao 6, diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crentes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Alguém que outrora perseguia a igreja, agora ele é influenciador do Espírito Santo no meio da igreja. Paulo, quando ele chega em Éfeso, a primeira pergunta é, ele olha os discípulos e diz: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles olharam e dizem: nós nem conhecemos, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Aí Paulo disse assim: e no que vocês foram batizados? E eles olharam e disseram: nós fomos batizados nas águas, no batismo de João. Aí Paulo menciona eles, eu entendo, porque o batismo de João é mencionado aquele que havia de vir depois de João, Jesus Cristo. Então eles foram batizados por remissão de pecado. Mas Paulo, cheio de sabedoria, influenciado pelo Espírito Santo, ele põe as mãos e profetiza e ora naquele momento. E aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, a ponto deles falarem em línguas e profetizaram. Alguém que estava perseguindo a igreja, agora ele é influenciador pelo Espírito Santo. Paulo, ele foi tão influenciado pelo Espírito Santo que ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas, e dentro dessas cartas, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai mencionar os dons. Só alguém que é influenciado pelo Espírito fala dos dons do Espírito. Nós não vamos ver isso mencionado em outro texto, em outro capítulo. Nós vamos ver somente Paulo falando sobre esse assunto, porque ele foi influenciador pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver que a palavra de Deus, ela vem nos instruindo e nos ensinando acerca da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é penhor da nossa herança. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quando nós falamos do Espírito Santo ser o penhor, eu quero dizer aqui a quem está nos ouvindo nesse dia, quem está nos assistindo, para que entendermos isso, para nós entendermos o que é penhor. Penhor, isso era uma prática antiga, muito natural e normal. Você pegava algo de valor, entregava na casa de penhor e recebia um valor por isso. Devolvia o valor e pegava o objeto de valor empenhado. Vamos ver que nos dias de hoje, algumas pessoas podem até pensar: eu nunca empenhorei nada, não coloquei nada em penhor. Mas quem tem um cartão de crédito, quem compra com cheque, está empenhorando o seu nome. Você vai lá, compra, obtém aquele objeto de valor e o seu nome é a garantia do pagamento, que aquele que te vendeu, aquele que te entregou vai receber o valor emprestado, é o seu nome que é a garantia. Tanto que tem algumas agências de proteção de crédito. O que eu quero que vocês entendam nesse dia de hoje é que o penhor da nossa herança é que Deus tem uma herança para nós. O que é isso? Tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que Deus tem. Deus deu ao seu Filho. E que Filho é esse? O unigênito do Pai. Que unigênito é esse? O Cristo eterno.
o Cristo bondoso, o Cristo maravilhoso, o Cristo que faz todas as coisas em nós. O que? Nos perdoou dos pecados, morreu na cruz do Calvário. Ele disse, eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador. Quem? O Espírito Santo. A garantia que Jesus vai voltar para nos buscar é o Espírito Santo de Deus. Tem um céu de glória preparado para nós. Tem um céu de glória preparado a mim. Tem um céu de glória preparado a você. Tem um céu de glória preparado para nós. E todas as benécias desse céu de glória. Tudo aquilo que é do Pai, é do Filho, por herança. E essa herança o Filho compartilha conosco. E esse Filho nos deu uma garantia, o quê? Eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinho, não vou vos abandonar, não abrir mão de vocês me são importantes, então eu entrego aquilo que é melhor de Deus, o Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, a plenitude de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus é a garantia que o nosso Senhor Jesus eterno vai voltar para nos buscar. Maravilha. O Espírito Santo de Deus é o penhor. Jesus deixou a garantia, eu garanto que a minha palavra é verdade, porque esse Espírito é o Espírito Santo da verdade. Eu garanto que vocês vão chegar lá até o fim da caminhada, porque esse é o ajudador. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas, ele vai te ajudar nas suas dificuldades, ele vai te ajudar na sua solidão. Você não está sozinho. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo ajudador, segura em nossas mãos para que nós possamos caminhar. Ele é a garantia, ele é a garantia, dá para sentir ele é a garantia. Precisamos entender isso, que ele não é só ajudador, que ele não é só a garantia, mas ele é o ensinador, que ensina o quê? Todas as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito Santo não sabe de onde vem, Nicodemos. Quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, mas sabe o quê? É como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas se ouve a sua voz e a voz do Espírito Santo sobre nós. Eu quero dizer uma coisa a vocês, presta atenção nisso. O Deus eterno nos ama e enviou o seu Filho, Jesus o Cristo, para morrer no nosso lugar. E esse Cristo que morreu no meu e no seu lugar, para perdão dos nossos pecados, para exterminar os nossos pecados, para nos resgatar a Deus, nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos caminhar perto dele. Sabe por quê? Sem esse Espírito Santo nós não conseguiríamos nem orar como convém, mas a Bíblia vem dizendo, ele é o nosso intercessor, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Ele entende as profundezas de Deus, mas entende as profundezas do Gutierrez, entende as fraquezas do pastor William, entende as fraquezas que há no profundo do teu ser e intercede por você com gemidos, com gemidos, com gemidos inexprimíveis. Maravilha. Dentro do livro Azuis em Chamas, tem um episódio bastante interessante, em 1900. Charles Parham, ele abre uma escola teológica no Kansas. E a escola teológica era numa mansão em forma de um castelo. E na parte mais alta dela existia ali a parte da oração. Parte do prédio que era só para oração. E ali eles oraram durante 3 meses, 24 horas por dia, para serem cheios do Espírito Santo. Parham, quando volta de uma das suas viagens missionárias, ele chega dentro da escola teológica e uma moça por nome de Osban chega até ele e diz assim, Senhor, impõe as mãos sobre mim e ora para que eu seja cheio do Espírito Santo. E dentro dessa escola teológica eles entraram num consenso que uma pessoa para ser cheia do Espírito Santo que era batizada, ela tinha que falar em línguas. Então, naquele momento que Parham põe as mãos sobre ela, e ele nem era batizado ainda, eles estavam orando para que isso acontecesse. Nem Parham era batizado, mas quando ele impôs as mãos sobre aquela menina, ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em línguas. E alguns dias depois, Parham e os seus discípulos foram cheios do Espírito
Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu na Rua Azusa. Na Rua Azusa, ali começa o movimento pentecostal e começa a ir adiante, chega no Kansas, mas também chegou na Índia. Em 1905, uma mulher por nome de Ramanbai na Índia, ela recrutava mulheres da rua, porque mulheres que não davam certo no casamento, mulheres que ficavam viúvas, órfãos, elas eram jogadas para a rua, porque naquele período as mulheres não tinham o valor que hoje tem. Elas eram jogadas para fora, viviam como mendigas. Então essa mulher por nome de Ramanbai, ela tinha um orfanato. Então ela recrutava todas aquelas mulheres da rua, trazia para dentro, dava um cuidado, tratava elas, ela era crente. Toda manhã ela trazia uma palavra de inspiração acerca do Espírito Santo e de Deus para aquelas mulheres. E diz a história que quando a Ramanbai começa a pegar aquelas mulheres, ela prepara um grupo de 60 mulheres para fazer períodos de oração. Isso foi tão bom que intensificou, porque quando chegou 550 mulheres dentro de um quarto, às 3 horas da manhã, elas estavam orando, 3 horas da madrugada. Diz a história que elas estavam orando e uma delas foi cheia do Espírito Santo. As outras começaram a ficar atônitas dentro do quarto, querendo correr, fazer alguma coisa. Olhavam para aquela mulher e viram ela pegando fogo, literalmente. Uma delas correu para buscar um balde de água para jogar naquela mulher, mas quando ela chegou perto, o Espírito Santo falou com ela, sou eu. E ela entendeu que era o Espírito Santo e todas elas ajoelharam e começaram a confessar pecado, porque o Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo, ele batiza a mulher, ele batiza a criança. O Espírito Santo batiza homem, batiza o ladrão, batiza a prostituta, batiza as moradoras de rua, os moradores de rua. Esse é o Espírito Santo que o Pai nos deixou. Oh, maravilha. Eu me lembro isso falando aqui sobre a Rua Azusa. Só que eu quero falar de algo que aconteceu na minha vida. No ano de 2003, na rua Angatuba, lá em cima nas pedras, a Joana, a tia do meu amigo, do pastor Gutierrez, ela tinha um espaço lá de 6 por 5 metros quadrados. E era lá em cima. Passava-se pela biqueira, subia as pedras. E nós chegávamos lá. Eu tinha por volta de 9 anos de idade. Minha mãe frequentava lá. As pessoas, ali começou o movimento pentecostal no bairro do Continental 5. Muitas pessoas foram influenciadas pelo Espírito Santo frequentando a casa da tia Joana, não é verdade, Gutierrez? Frequentando a casa da tia Joana. Eu quero contar um acontecimento aqui, que aconteceu em 2003, quando eu estava vindo da feira, rua Benedito Caetano da Cruz. Eu atravessei a rua para vir embora para casa, acabou a feira e eu estava vindo embora. Um carro veio e me atropelou. Eu voei 2 metros de altura, bati no poste e caí. E quando eu me levantei, eu não tinha nenhum arranhão, nenhum hematoma. O rapaz que me atropelou, ele parou na hora, veio aquela multidão, aquele povo orando, e ele olhou para mim e falou assim, não tem nenhuma marca, o que aconteceu com você? Você está sentindo alguma dor? Eu falei, não estou sentindo nada. Ele me levou em casa, me deu um dinheiro para comprar remédio. E olha isso, eu cheguei lá, minha mãe não estava. E eu perguntei, Aline, onde está a mãe? E ela falou assim, a mãe está orando, está lá na Joana. E quando eu subi as pedras, lá no morro, quando eu cheguei lá, a minha mãe estava lá naquele quadradinho orando, de joelhos. E o que eu escutei da minha mãe foi, Senhor, guarda os meus filhos, toma o William nas tuas mãos, aonde ele estiver. Naquele momento eu entendi que foi o Espírito Santo de Deus quem falou comigo. O Espírito Santo de Deus que me guardou quando eu estava atravessando aquela rua. Enquanto minha mãe orava por mim, o Espírito Santo estava agindo. Quantas pessoas, Gutierrez, não foram salvas por causa de orações lá na casa da irmã Joana? Lembro eu também que eu estava na minha casa, não servia ao Senhor, não tinha entregue a minha vida a Jesus Cristo. E a minha mãe me chamou e disse, Gutinho, vamos lá na casa da Joana, que é a minha tia, para orar por culto. Eu falei, não vou não. Eu estava muito triste naquele período, no período de 2003, tinha por volta de 19 anos de idade, e lá eu comecei a falar com o Sentir. Deus, eu quero te conhecer, não de ouvir minha mãe falar, não de ouvir alguém falar, mas eu quero te sentir aqui dentro. Quando eu subi, depois que a minha mãe subiu, eu tinha começado o culto lá, pessoal orando. Quando eu entrei naquele espaço pequeno, miúdo, cerca de 50 pessoas lá naquele lugar, de repente eu senti a presença do Espírito de Deus. De repente, quando eu me vi, eu estava no meio da igreja, saltando e pulando e falando em línguas estranhas. Fui batizado com o Espírito Santo de Deus no avivamento da Rua Angatuba.
na favela, na comunidade, num lugar onde não tinha nem condições, mas de repente o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na vida de todos que estavam ali orando. A chave para ter o Espírito Santo de Deus sobre a chave para você ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é orar, é se entregar, é abrir o seu coração, é deixar o Espírito de Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Nós falamos aqui sobre a Rua Azusa, nós falamos aqui sobre a palavra de Deus, aconteceu lá em Atos 2, em Jerusalém, aconteceu na Ásia Menor, aconteceu quando Paulo pregava, aconteceu quando Pedro pregava, aconteceu na Rua Azusa, lá em 1900, na Índia em 1900, mas aconteceu também conosco, aqui em Guarulhos, na Rua Angatuba, onde tem pessoas orando, tem o Espírito de Deus. Esse é o momento, essa é a hora. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz. Lembro-me também, pastor Gutierrez, de algumas mulheres que viviam orando naquele ambiente. Aquela casa da irmã Joana, ela ficava aberta 24 horas por dia. Eu me lembro que a irmã Fátima subia lá e orava. E era usada profeticamente dentro da comunidade. Para curar, colocava a mão, o enfermo era curado. A minha mãe, Rosa, orava. Minha mãe, pelo Espírito de Deus, ela conseguia, o Espírito de Deus revelou a morte do irmão do Gutierrez para minha mãe. Minha mãe disse para o irmão do Gutierrez, não vai, e ele foi. E quando ele saiu na rua, que aconteceu com ele, Gutierrez? Morreu. A minha mãe, saudosa, a irmã Miriam, orava. E quando ela orava lá na casa da tia Joana, e quando ela saía para fazer as visitas, as orações, o Espírito Santo de Deus agia sobre a vida dela. O Espírito Santo de Deus agia na vida das pessoas que ela tocava em oração para curar, para transformar. Eu já vi casamentos lá naquele lugar através da oração ser transformado. Eu vi a irmã Ana orando e o marido dela ser restaurado. O marido dela servia a Deus. Mudou a história do casamento e da família da irmã Ana. Me lembro muito bem que o Espírito Santo de Deus trabalhava no Gênesis que nós lemos no meio das trevas. O Espírito Santo de Deus ainda trabalha nas trevas do interior do homem, no mais profundo, sabe por quê? Porque ele é o Consolador amado. E só precisa de consolo aquele que está triste, só precisa de consolo aquele que está no fundo do poço, só precisa de consolo aquele que está arrasado. E o Espírito Santo Consolador é aquele que trabalha no mais profundo íntimo do homem. A depressão ele tira, o desejo do suicídio ele tira, o desejo de acabar com a sua própria vida ele tira, família ele restaura, comunhão dentro do lar ele restaura. O Espírito Santo de Deus, ele ainda trabalha. Eu me lembro, pastor Gutierrez, naquele período quando acabava os cultos na Joana, na Rua Angatuba, o pessoal descia às 11h30 da noite, meia-noite, os crentes desciam cantando, louvando, agradecendo. Os traficantes, quando olhavam, via os crentes, assim, os crentes, ninguém mexe. Abria passagem. E pedia oração. Respeitava. Ora por mim, irmã. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. E as irmãs cheias do Espírito Santo colocavam a mão na cabeça daqueles que estavam com armas, colocavam a mão na cabeça daqueles que estavam passando droga, colocavam a mão na cabeça daqueles que estavam aflitos, a alma gritando, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. E o Espírito Santo de Deus usando aquelas humildes mulheres para a glória do nome de Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo 14, Paulo disse assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Versículo 15, ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo discerne todas as coisas. Quem é cheio do Espírito Santo vê o sobrenatural. E eu estou crendo nesse momento, Gutierrez, que nós aqui estamos cheios do Espírito Santo e estamos profetizando sobre pessoas que agora estão nesse momento morrendo, que estão sobre a beira da morte, querendo se matar. E pelo poder do Espírito Santo nós profetizamos agora na sua vida: seja restaurada,
Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida agora. Nós vamos orar por você nesse momento. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Oh, Jesus. Nesse dia de hoje nós Restaure, queremos Deus. interceder, Restaure. nós queremos orar, Visita, nós queremos Senhor, entregar a Senhor. cada família, Os de cada bares, pessoa que está Senhor, nos assistindo, aonde todos chegar, os Senhor, a nossa voz, aonde chegar a nossa Espírito voz, Santo, Senhor amado, restaure. atenda a petição dos teus Deus, servos nessa transforma noite, vidas neste momento, toma, Pai, Senhor Pai, amado Diogo, Santo, Guarulhos, cada São coração, Paulo, Senhor, salva, no Senhor amado Santo, nesse Deus bairro, do Brasil, salva, nessa Senhor amado nossa Santo, nessa nação, faz Senhor, milagre, enche o nosso Jesus presidente amado do da Espírito salvação, Santo. para a glória do Deus, teu todos os nome, governadores que possam te para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Ainda tem um povo, Senhor amado, que crê, ainda tem um povo que busca, ainda tem um povo, Senhor, que acredita. Nós que somos cheios do Espírito, nós acreditamos que tu ainda trabalha, que tu ainda intercede, que tu ainda faz, porque tu és maravilhoso, tu és misericordioso, Deus. Obrigado, Jesus. Nós entendemos quem tu és, nós sabemos quem tu és, não de ouvir falar, mas de te sentir e ter experiência contigo, ó Espírito Santo de Deus. Maravilha. Porque entendemos que tu és Deus, ó Espírito Santo. Porque a palavra diz que tu és Deus, ó Espírito Santo. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Seja transformado para a glória de Deus. Seja cheio do Santo Espírito para a glória de Deus. Viva Cristo para a glória de Deus. Seja impactado por o Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Maravilha. Aleluia. Aleluia. No vídeo de hoje nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo e os seus nomes. O Espírito Santo influenciador. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Falamos também sobre a rua Angatuba no Continental 5. Local de avivamento e de experiência com Deus. Vive experiência com Deus você também. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça. O Espírito Santo te consola. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te consola. O Espírito Santo te O ajuda. Espírito Santo te O consola. Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ama. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo